acredito nisso. O conhecimento hoje é a maior ferramenta que a gente tem à disposição. O Espírito Santo vai passar por um desafio, porque o consumo vai ditar a arrecadação de imposto. Nós somos notoriamente um estado pequeno. Acho que se eu falar que é o Brasil que deu certo, já está pacificado, né? É o Brasil que deu certo aqui no estado do Espírito Santo. Não é só muqueca, apesar de que a única muqueca é aqui. Exato. Pronto, não tem discussão. Olá, nesse programa em destaque nós vamos debater uma ideia. Como o Espírito Santo está preparando a sua população para concorrer com o mundo inteiro? Isso na base do conhecimento. Durante muito tempo, grande parte da riqueza do Espírito Santo estava no solo. Petróleo, o que era plantado como café, mas agora a grande evidência é o que está sendo colocado dentro da cabeça das pessoas. Isso por conta da educação profissional e inovação. O futuro geralmente não chega fazendo muito barulho. Em 2003, um rapaz de Guaçuí, no interior do Espírito Santo, fez um curso técnico. Hoje ele é o secretário que define essas políticas de educação profissional para o Espírito Santo. Ou seja, ele mesmo, fruto dessa educação, é o responsável por levar a inovação e também a educação profissional. É isso que nós vamos entender nesse programa em destaque, junto com você. Secretário Jales, obrigado por receber a gente, então, justamente no seu ambiente de trabalho. Acho que a partir daqui a gente vai conseguir traçar um caminho de maior compreensão de tudo que está envolvido, né, em tudo que você lidera e que a gente pode também apresentar à população como à disposição para a procura, para melhor formação, acesso à inovação e tudo mais que a gente está atento através dessa conversa. Mas a gente quer começar, inclusive, sabendo da pessoa do secretário, porque o senhor, né, de Guaçuí, pelo que eu soube, tem uma formação em curso técnico inicialmente. Tem, isso aí. De Guaçuí com curso técnico, que portas essa formação específica no técnico te abriu inicialmente? Rapaz, interessante, porque isso foi em 2004, né? Eu iniciei fazendo curso técnico de informática de uma instituição aqui conhecida no estado, que é o Senac, né? E no interior do estado, poucas pessoas olham para certificação, né? E eu vim para Vitória em busca disso. Na ocasião, eu comecei ali a desenvolver relacionamentos com os colegas de turma e virei supervisor de TI da CESA na época, Secretaria Estadual de Saúde. Auxiliei a implantação do Sinavisa e políticas importantes no estado do Espírito Santo, inclusive de conhecimento nacional, né? Porque o Sinavisa, na época, nascia o CADSUS, o servidor do SUS. A minha área de formação inicial foi essa, de TI. E o curso técnico, ele tem a capacidade de escolher um nicho, né? E as portas ali já tem uma pré-definição de abertas, né? Porque ali já tem um estudo, uma capacidade de busca de profissional. Isso realmente foi interessante. Minha carreira começou lá mesmo. Que bom. Aí é numa cidade de interior que a gente, assim, às vezes tem a noção de que a inovação está concentrada na capital, nos grandes centros, né? E às vezes o interior, esse caminho seria mais distante. Lidar com tecnologia também parece mais distante ainda nessa posição. Pelo visto, isso não foi uma barreira ou muito menos um dificultador quando há um objetivo. Na sua carreira, isso também foi perceptível? Na verdade, assim, quando a gente fala de carreira, não tem uma fórmula mágica. Não tem momentos só bons ou só ruins, né? Tem um processo. Eu acho que o processo vai moldando ao longo do tempo. Eu entendo que na minha carreira os desafios foram naturais, vim do interior, o conhecimento eu tive que sempre aperfeiçoar e sempre ir em busca dele cada vez mais. A minha formação de ensino superior se deu agora, na pós-pandemia, depois de já maduro, já pai, já casado, né, já ali evoluído. Eu não formei meu ensino universitário antes, mas são os desafios da vida, né? E ali a gente vai percorrendo essa trajetória. Mas eu entendo que a tecnologia, a pandemia trouxe para nós 10 anos, né? Antes, a gente teve a obrigação de estruturar um processo tecnológico maior. Mas hoje, quando você olha para um estado, é um erro. É um erro quando tem essa percepção de que no interior é difícil chegar à inovação e à tecnologia. Não.
Eu acho que o erro está no processo, né? Os gestores públicos precisam estar cada vez mais antenados. Eles precisam sair da bolha, eles precisam olhar o que está acontecendo no mundo. Acho que esse é um propósito lá do interior, né? Que a gente às vezes faz essa análise aqui. É o desafio, a gente olhar e falar, não, é só na Grande Vitória, né? Esse foi um dos desafios, inclusive, que a gente enfrentou aqui na Secretaria. É isso. Tem habilidades, secretário, que obviamente a gente desenvolve, outras vai adquirindo com o tempo, mas ainda conectado com essa primeira fase num curso técnico. Tem habilidades que hoje assim você pode responder de pronto que ainda te acompanham daquela primeira formação? Lógico, é o mínimo de conhecimento do produto de infraestrutura de redes, de formatação de computador, de sistema operacional, de tecnologia, de arquitetura de software. Isso tudo eu adquiri lá daquela época, né? Quando olha cabo de rede, por exemplo, um cabo de rede, quando vai falar para mim cabo de rede CAT4, CAT5, CAT6, eu já entendo o que é. Quando a gente olha em estrutura de rede, dashboard, back-end, a gente vai aprimorando essas nomenclaturas. Isso vem dessa área, dessa época do curso técnico. O curso técnico era técnico em informática, mas ele me deu uma breve introdução muito robusta para que eu escalasse, né? Porque hoje, mais antigamente do que hoje, a área de TI não tinha uma formação tão especializada. Na época, quem era o especialista da área era quem fazia um curso chamado MCSE da Microsoft, que era o bambambam na época, para Windows Server e tal. Eu aprendi a mexer em Windows Server de curioso e fui indo e virei técnico de Windows Server, mas sem o curso, então não tinha assim uma formação específica, né? Como hoje o técnico de informática é um sucesso, né? Ainda é aquele cara, só que hoje ele teve que abrir o leque, né? Ele não só formata computador. Hoje tem que olhar para a rede, olhar para a estrutura, olhar para os roteadores, e esse conhecimento me acompanha até hoje. Me acompanhou nos smartphones, na evolução tecnológica, e eu vim do Windows 3.11, tá? Do MS-DOS. Não foi só o curso técnico de 2004, eu participei da transição, eu fiz datilografia, 3 meses depois encerrou o curso, eu passei para o Windows 3.11 com MS-DOS em 1996. Me lembro como se fosse hoje, na laje da casa de um amigo que montou um primeiro cursinho em Guaçuí. É isso, passei por essa fase. Então, tudo isso me acompanha na trajetória, é isso. Exatamente. Parece que tem 3 gerações em 3 anos, assim, de repente, né? Mas hoje, antes da gente entrar propriamente, né, em tudo que, obviamente, a Secretaria, né, entrega à sociedade, e quanto formação, mas quando o senhor entra num local hoje que tenha alunos, propriamente também pode ser de algum qualificar, por exemplo, né? O que você observa primeiro, né, numa turma assim, baseado numa memória como essa que o senhor acabou de apresentar pra gente? Olha, a primeira coisa que me vem à memória, se eu for comparar com a minha trajetória, é a percepção da oportunidade, sabe? Aquelas pessoas ali estão abraçando uma oportunidade que a vida está dando para elas. A primeira coisa que vem na minha mente, assim, quando eu olho para uma turma de alunos, é uma oportunidade que eles estão tendo e estão abraçando. E a segunda percepção que me vem, que eu acho que também é importante, é o quanto nós conseguimos alcançar e tocar pessoas. A capacidade de mudar a vida das pessoas através do conhecimento. Que eu sempre falo isso, mas eu acredito nisso. O conhecimento hoje é a maior ferramenta que a gente tem à disposição de todos os poderes, público, privado, para diminuir a desigualdade social. Porque não importa de onde a pessoa veio, o conhecimento que ela adquiriu vai transformar a vida dela e das pessoas à sua volta, da sociedade, da realidade local, em qualquer área, em qualquer área. E quando eu entro numa sala de aula, essas duas percepções são as primeiras que vêm na minha mente. E tudo é um processo de construção, né, ao longo dos anos. Eu não nasci assim, eu vim adquirindo essa percepção ao longo da vida, aquela coisa dos processos, né, que a vida traz. E é isso, a gente constrói isso numa trajetória, mas essa percepção é que sempre me toca. E quando eu vou conversar com alguém que eu ouço o testemunho daquela pessoa, eu sou emotivo. Aí não aguenta. Aí não aguenta, é isso. Em qualquer área, em qualquer percepção. Eu conheci uma senhorinha uma vez que eu achei intrigante, Dona Eni. Uma vez não, em abril. Logo assim que eu assumi a secretaria, que eu era sub de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu assumi a secretaria. E aí eu não tinha muita conexão com o processo do qualificar no que tange a formação, os polos, a visita, porque era uma coisa mais institucional da subsecretária de Educação Profissional e também do secretário. Mas quando eu fui na minha primeira formatura, no final de abril, início de maio, que eu conheci em São Mateus, a primeira formatura, a Dona Eni,
Eu olhei e falei, meu Deus, o que tem a Dona Eni? 78 anos e 2 cursos com 2 diplomas no mesmo ciclo. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o curso Qualificar terça, quarta e quinta acontece na parte da manhã, terça, quarta e quinta, é um determinado tema. Gastronomia, tortas e bolos. À tarde é salgado e à noite é administração. A Dona Eni ficou o dia inteiro na sala de aula, porque ela fez 2 cursos. Ou é o dia inteiro ou ela ficou à tarde e à noite. Ou de manhã e voltava à noite. E eu fui perguntar para ela, o que te motivou, Dona Eni? Ela, o conhecimento. Eu falei, meu Deus, 78 anos de idade, e ela me responde o conhecimento. Eu falei, mas como que você vai aplicar o conhecimento agora? Ela, meu filho, domingo é dia da família se reunir lá em casa. Eu não sabia fazer torta e bolo. Agora eu sei fazer. E eu aprendi outras áreas da culinária que eu amo cozinhar para minha família em casa. Eu falei, meu Deus, olha como isso é grande. Às vezes a pessoa olha para o empreendedorismo, é importante, para geração de emprego é importante, para geração de renda. Mas eu acho que tudo que une essas áreas é mudar a vida das pessoas. Naquilo que ela interessa, naquilo que ela busca, naquilo que ela se identifica, né? E eu acho que chegar nelas é o grande desafio hoje, para gerar essa identificação, né? De ponta a ponta. Acho que é isso. Isso aí mexeu muito comigo. Quem mexe mesmo. Não, e não é só a Dona Eni, são várias Donas Enis que eu tive a oportunidade em pouco tempo de já conectar. Várias, é isso. Pois é, essa transformação, secretário, até é importante que tenha até uma figura, né, do Espírito Santo aqui no fundo da sua palavra, que pode nos mostrar, quando você fala conectar de ponta a ponta, né, e pensar em todas as salas que recebem, né, as pessoas que estão inclusas nos programas, né, que são diversos da secretaria. Se a gente pensar hoje, pelo menos o número que eu me aproximei mais foi de que hoje, quando a gente está conversando aqui, pelo menos 10 mil pessoas ou 10 mil alunos estão tendo esse impacto em sala. Obviamente tem os programas à distância também, mas se a gente pensar nesse todo, 10 mil. Sim. Qual é o perfil, além desse de Dona Eni, que você bem apresentou para a gente, o perfil médio dessas pessoas que estão nessas aulas hoje, no Espírito Santo? Primeiro, eu quero te dizer que eu sou um capixaba apaixonado pelo estado. Conheço 78 municípios de norte a sul. Não é à toa que eu estou usando uma blusa que meu país é o Espírito Santo. Exatamente. Eu acredito muito que esse perfil ele é flutuante. Ele vai... Algumas coisas são características que não mudam, e eu vou falar uma delas aqui. Se você for olhar para o Qualificar, que é onde está o maior público hoje de sala de aula, 76% são mulheres. E não é porque tem um Qualificar mulher, é porque 76% são mulheres. É um número que não muda, ele oscila para mais ou para menos ali, pouquíssimas coisas, e historicamente ele é algo que é sacramentado. As mulheres estão em busca de oportunidade, as mulheres têm o direito e o dever de estarem onde elas quiserem, e a gente está agora num processo de sistematização do Qualificar para que a gente entenda os números e a gente ache ali os principais pontos que ligam as profissões e que a gente possa cada vez mais aprimorar. Mas dentro desse público a gente tem outros dados. Quando a gente olha para o interior, a gente tem algumas áreas que a gente tem que qualificar na área de quilombo. Qualificar na área do quilombo. Eu estou falando da educação profissional. Eu nem vou falar da inovação, porque tem alguns programas que eu quero falar também, mas do Qualificar em si, dos alunos na sala de aula, a gente tem esse padrão flutuante. Eu tenho o quilombo, eu tenho as áreas de interior, que também muda muito o público, mas alguns padrões é esse que eu te disse. Mulher é a percepção, é a maioria, quem busca. E olha, que interessante. As mulheres têm que ser esposa, cuidar de casa, do lar, trabalhar, e ainda encontram tempo para se qualificarem e melhorar a vida delas e da família. Sabe que eu conheci algumas que largaram empregos formais para aplicar aquilo que elas conheceram no Qualificar. E aí quando você vai ver as histórias, aí você começa a conectar com a Dona Eni lá, sabe? Porque você vê o seguinte, não é só o aplicar para o conhecimento próprio, para a família, para o coração, né, que aquece, mas também esse processo de construção, de empreender, de abrir o CNPJ. Então assim, a gente está num processo de sistematização do Qualificar para a gente achar esse dado com mais clareza e cristalina. O volume de cursos, o volume de ofertas, o volume de acessos. Um fato é que a gente chega hoje, inclusive, nos presídios.
O Qualificar hoje tem demanda induzida dentro dos presídios. A gente tem hoje em vários presídios no estado, a gente tem um sistema Pronatec que o Qualificar vai para dentro do presídio para qualificar a mão de obra daqueles detentos, daqueles que estão em vias de fato de se tornarem em liberdade. A gente está lá para dar a mão e treinar eles também em diversas áreas, porque quem define isso ali é o pessoal ali que tem parceria com a gente na Sejus, né? A gente tem o IASES também, a gente tem muitas parcerias hoje no Qualificar. Qualificar é um programa completo e literalmente ele foca naquilo que eu disse, o conhecimento, é isso. Então esse público, se a gente fosse falar dele hoje, ainda não tem um dado concreto de diversificar ele para você aqui rápido. A gente está construindo essa sistematização. É o nosso desafio agora e a gente está terminando. Te digo que a gente está terminando. A gente treinou os coordenadores segunda-feira. Segunda-feira. Treinamos os coordenadores no sistema que já levantou esses dados. A gente vai colocar em prática no ciclo, na mudança de ciclo, que ele acontece a cada 2 meses, né? Em setembro é as formaturas, é isso. Sim. Tem um ponto que, se a gente observar, né, dentro dessa formação, a questão de ser online ou não, que eu acabei de abordar, pode trazer ainda alguma dúvida em relação ao acesso do aluno a um conhecimento que alguns julgam que pode ser melhor quando tem um professor presente, ou com aquela dependência ainda de atenção quando você está sozinho no ambiente ali com o computador. Eu queria que o senhor pudesse falar para a gente, secretário, que o online resolve a distância, mas o aluno, ele não tendo esse profissional na frente dele, ele tem que vantagens também nesse modelo? Olha, primeiro eu quero destacar 2 fatores. A inovação é um caminho sem volta. A tecnologia é um caminho sem volta. Eu falava isso em algumas palestras, algumas conversas, que aqui não é o Jales especialista. Eu falava inclusive na área da educação. Tem pedagogos que são contra o uso de tela na educação. Tem pedagogos que são a favor do uso de tela na educação. E aqui tem uma coisa no meio que é a transição vai acontecer. Não tem como, não tem volta. Ela vai acontecer. Aqui está errado, não. Aqui está dialogando para que diminuam os impactos na vida das pessoas e os problemas que elas vão enfrentar ao longo das carreiras, dos ensinos. Eu acho que as pessoas precisam entender nesse processo a história. Ela conta para nós. Eu falei exatamente do desafio do processo da transição da carruagem para o carro. E a gente tem muitas outras por aí na história do país e do mundo para trazer. Essa é uma notória, transição da carruagem para o carro. Aconteceu. Ah, mas eu acho que o carro anda mais rápido, é perigoso porque pode matar. Lógico, pode matar. Aí vamos investir em segurança. Mas a transição vai acontecer. Com isso a gente precisa agora dar a mão para a sociedade, para que elas aprimorem o conhecimento, a capacidade de discernimento e entender. Olhando para esse processo do EAD, isso é um caminho sem volta. O EAD é um caminho sem volta. Em que momento, como, vai se aprimorar. Está errado o EAD, está certo o EAD, vai se construir um mínimo produto comum, uma coisa que valide o processo e as pessoas vão ter atenção. Nós temos hoje um programa aqui na SECT que ele forma com certificação internacional. Ok? É do Qualificar também, a Qualificar Formação Avançada. Ele forma com certificação internacional. Quando a gente olha para certificação internacional, o que quer dizer isso? A IBM, a Google, Yale, Harvard, eles têm cursos específicos que só existem nessa plataforma. Determinados cursos custam R$5.000, o diploma. Porque o curso é gratuito, mas depois você faz uma prova e obtém a certificação. O Estado vai lá e paga a licença para o cidadão capixaba, obter uma certificação da Google sobre IA, da IBM sobre redes, de Yale sobre dashboard, de back-end, front-end. O Estado tem hoje como ofertar para esse cidadão, e aí quando a gente olha para o ramo da tecnologia é fácil falar, que a tecnologia traz essa necessidade, esse dinamismo, né? Mas nós temos mais de 100.000 vagas por ano para o Qualificar Online. Word, Excel, PowerPoint, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade. E como esses alunos se sentem assistidos, sabe? Eu acho que eu vou conectar lá atrás na turma, presencial ou online, são pessoas que estão abraçando a oportunidade, abraçando hoje aquilo que a vida está trazendo para melhorar o conhecimento delas. É isso. Acho que esse processo do digital e do presencial é um processo desafiador. Desafiador, mas é sem volta. O Estado tem que oferecer ele, não tem jeito. Eu tenho aqui algo que nos deu aula sobre isso. Nos deu aula sobre isso, que é o Qualificar para Enem. Qualificar para Enem
é porque as pessoas que estão fora da sala de aula há muitos anos querem fazer uma faculdade. Que nós temos hoje a nossa bolsa. Oferecemos bolsa de graduação dentro do Estado do Espírito Santo nas entidades privadas. O Estado oferece 1.000 bolsas por ano. Qual o critério? Nota do Enem. Mas e a pessoa que está há 20 anos sem estudar e quer voltar e fazer uma faculdade? Eu formei aos 39. Formei aos 39. Então você quer voltar a estudar e ir para a faculdade? Como que você faz para fazer esse processo? Tem que ter nota do Enem. E aí? Aí nós fomos lá e criamos o Qualificar Pré-Enem online. A gente criou um gap de mais ou menos 1.000 pessoas na fila de espera. E aí a gente foi ver o índice de aprovação, o resultado é surreal. As pessoas que fizeram qualificar, as pessoas no estado presente, as pessoas nas comunidades, a gente tem como medir isso. Hoje a gente está terminando um relatório. É algo assim, assustador como as pessoas entendem. Aí o que a empresa faz? É a Gama, né? Acho que é a Gama, que tem o Qualificar Pré-Enem. Ela é online, porém ela faz cursos de redação presencial, grandes aulões. No presencial, as pessoas ainda têm a oportunidade de vir para os aulões de redação. Mas você vê como hoje é um sucesso. A gente tem a UNAC com nossos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, mestrado, doutorado, junto com UFES, IFES e FAMES. É híbrido. Ele está nos nossos polos UAB, da Universidade Brasileira, Aberta Brasileira, que está nos interiores, Alegre, tem várias cidades que nem tem universidade, mas tem um polo UAB, que chegam com essas formações híbridas. A gente formou 200 pensadores em cidades inteligentes. Em 2023 a gente abriu o curso, em 2025 a gente formou eles. Primeiro, agora já está na segunda turma. É o primeiro estado do país a ter curso de pós-graduação em cidades inteligentes gratuita, que o estado está pagando. Quem que fez o curso? A UFES. Então você vê o híbrido, o online, as pessoas vão se adaptando, porque hoje aqui é tudo aqui, ó. Eu participei dessa transição, assusta a gente, assusta às vezes, assusta a gente. O meu filho tem 20 anos e sabe muito mais do que eu. Eu tive uma época que eu sabia muito mais que meu pai. E a gente vai indo nesse processo de construção, né? Mas acho que é isso, quando a gente olha para esse online e esse processo, ele vai passar por um momento ali de construção e concepção, de mudança. A transição é um caminho sem volta. Nessa questão da medição que você acabou de falar também, acho que é importante a gente ter parâmetros em números, né? E obviamente todos esses, né, de ofertas de vagas e instituições, isso já é tudo muito representativo. O senhor falou que pode medir, né, essa formação, obviamente é uma medida, mas e do outro lado também, quando a gente pensar nessa aplicação por emprego, já dá para medir também quantas pessoas que passaram pela qualificação, conseguiram uma posição no mercado ou foram empreender? Breve a gente vai ter esse resultado, porque a gente está cruzando essa base de dados do Qualificar com o CAGED, com a RAIS, com empregabilidade. Já estamos nessa fase final com o apoio do Instituto Jones e a gente está desenvolvendo isso junto com o laboratório de pesquisa da UFES. A UFES é uma parceira nesse projeto, nesse produto específico, e a gente breve vai ter essa resposta com números, mas é algo que o briefing que eu já vi já me animou bastante. Excelente. Para não perder também uma linha de raciocínio que o secretário apresentou, durante muito tempo eu mesmo acompanhei isso, né, durante a minha vida profissional, sempre tinha uma demanda da sociedade falando o Espírito Santo precisa de uma outra universidade, além da UFES. E a gente contava com o ensino de excelência, né, reconhecido da UFES e da Escola Técnica, que depois virou Cefetes, que depois virou o IFES, que a gente conhece hoje. Mas nessa época a gente tinha campus da UFES Vitória, Alegre, São Mateus ainda, acho que engatinhava muito mais. O IFES, né, se a gente pensar na estrutura que veio da Escola Técnica, era mais Vitória mesmo. Hoje essa realidade é outra em relação a essas instituições. Mas como que o Estado dialogou com o crescimento dessas instituições a ponto de que hoje a gente não precisa falar numa demanda de ter uma outra física universidade no Espírito Santo? Primeiro ponto importante que você tocou, o diálogo. O diálogo é a capacidade de ouvir a sensibilidade do gestor público, de entender o momento e as necessidades. Hoje o Estado tem alguns programas que ele chega no IFES, chega na UFES, chega na privada. Hoje a gente tem que começar pelo processo do Bolsa Técnica. Hoje a gente compra 700 bolsas de ensino técnico em todos os locais do Estado, onde tem curso técnico. A gente compra. Aqui, ó, não por curiosidade, a minha cidade, de onde eu nasci, nós temos 80 bolsas na área de enfermagem, técnica de enfermagem. Pregão eletrônico, ok? Tem uma escola técnica aqui, a primeira vez na história que Iguaçu oferta 80 bolsas técnicas para formar técnico de enfermagem. Não, curiosamente, é o polo de saúde do Caparaó, onde atende 12 municípios diretamente.
Então a gente olha para o estado inteiro. Alegre, a mesma coisa. O estado inteiro. Marataízes, a mesma coisa Marataízes tem também. A mesma coisa. A gente consegue hoje conversar e dialogar com o estado para entender as necessidades e o estado destina verba. Essa é uma parceria com a Secretaria de Educação, porque há intersetorialidade. O que significa isso? As secretarias dialogam, as secretarias dão as mãos para que a gente alcance o cidadão. O foco é o capixaba. E aí aqui nesse processo a gente chega com a Bolsa Técnica lá no interior do estado para formação. Eu não preciso abrir uma escola lá. Sim. E eu também não preciso abrir uma só, igual hoje a gente tem a UFES e o IFES em Alegre. Vai ter o Muniz Freire, o IFES, está lá, mas Ibatiba tem o IFES, mas se você for olhar, tem uma região desassistida de Instituto Federal ali no extremo sul, 7 cidades, não precisa abrir outra. Porque o IFES consegue abarcar, o que não consegue tem a Bolsa Técnica. O que precisa é chegar na ponta. Se a gente for pensar nesse processo, o IFES hoje está com 25 campos. Então, a UFES hoje está crescendo também. Afonso Cláudio vai ter faculdade. Alegre teve medicina recentemente, agora divulgado na UFES Alegre. Então, a gente percebe, está começando. A gente percebe uma grande construção em torno do conhecimento do Estado, que é um caminho sem volta. E, para mim, é o mais assertivo de todos. Porque se você for olhar hoje para as grandes sociedades mundiais que tiveram mudança de cultura, 2 coisas são incomuns: o conhecimento e a inovação. Não tem como, são 2 coisas que não tem como, não tem volta. E aí eu falei do Bolsa Técnica, mas eu também falo da UNAC, que eu falava aqui agora. Sim. Nós ofertamos hoje vagas de cidades inteligentes em Alegre. Tem Polo AB lá. Nós temos hoje estudantes de cidades inteligentes, pós-graduação em Alegre, pagos pelo Estado, contratados da Universidade Federal com um diploma da UFES e da UNAC, que é uma universidade aberta capixaba com lei. O governo do Estado tem hoje o sistema Universidade ES, que ele pegou e colocou todas as ações de conhecimento dentro desse sistema. Não é uma universidade física e nem uma universidade propriamente dita, no sentido de universidade, ter um carimbo de universidade. Mas ele conseguiu pegar a ESESP, a FAMES, as ações da SECT, as ações do ICEP. O ICEP, ele é muito importante no Estado. O ICEP forma não só profissionais na área de pesquisa, extensão, conhecimento, mas na área da medicina, quando você forma na faculdade, você tem lá que fazer a sua especialização e residência. O ICEP faz os 2, mas também contribui com a capacidade de treinamento técnico. Então ele tem um papel importante na área da saúde. E o Estado criou esse sistema e conseguiu abarcar tudo aqui. Mas você vê que a gente tem o Pré-ENEM, a gente tem o Bolsa Técnica, a gente tem o Qualificar. Aí quando chega, vai evoluindo, você tem hoje a nossa bolsa, que a gente oferta 1000 bolsas por ano em todo o estado do Espírito Santo. A gente tem nossa bolsa em Alegre. Por que não tem nas outras cidades? Porque não tem faculdade lá. Se tivesse, a gente chegaria. Sabe, é incrível isso. A gente chega em todas as faculdades. A gente chega em Multivix, em FDV, em UVV, em Estácio. A gente chega em todas as faculdades hoje que se propõem a ofertar. Porque elas têm que vir aqui e ofertar. É um conselho plural que existe hoje, pilotado pelo Sinep, que é o Sindicato das Instituições Privadas, em parceria com a SEC. Você percebe como o diálogo é algo fundamental? Você tem aqui as universidades públicas, você tem aqui as universidades privadas, e você tem no meio o cidadão, que é quem tem sede de conhecimento e você tem que alcançar. Então a gente tem diversas ações que conectam isso tudo. Esse caminho aqui, esse emaranhado de coisas, o secretário tem que estar o tempo todo dialogando, ouvindo, construindo, e tudo parte do diálogo. Que às vezes eu tenho uma ideia, mas quando eu chego lá para ouvir, a minha ideia já está ultrapassada ou ela pode ser aprimorada. E a gente tem a capacidade de entender, não é o momento, acho que a gente tem que construir outro caminho, é esse aqui. E a gente dá as mãos e vem aqui construindo uma coalizão, é isso. Na área da educação profissional é isso, mas eu quero falar de inovação também, bicho. Vamos chegar na inovação com certeza. Inovação mexe aqui, porque eu fui subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente construiu muitas coisas aqui também. Só para não perder a deixa, né, desse emaranhado que é o Espírito Santo também, né, essa questão que eu falei até no exemplo inicial, usei 2 instituições públicas, né, o UFES e o IFES, mas ainda bem que o secretário está aqui para você também entender que essa compra, né, de bolsas nas instituições privadas foi o que fomentou o avanço da educação em países e hoje de excelência, e ainda fazem isso, né? Então não é algo que seja um favor ou assistencialismo, é investimento. Educação é investimento. A gente vai falar de inovação com certeza ainda no nosso programa, porque a gente quer que você saia ainda mais informado de toda essa estrutura montada no Espírito Santo. Por muitas vezes pode parecer invisível, mas a aplicação está acontecendo para que a gente então avance ainda mais.
Bem, como não é possível deixar de falar de inovação, a gente reserva esse espaço agora até para que o secretário Jales possa detalhar ainda mais a visão dele, mas também tudo que a secretaria lidera e pode articular nesse setor da inovação no nosso Espírito Santo. Até é importante ressaltar que a inovação não é um discurso, não é apenas um nome propriamente deixado em algumas planilhas, está no próprio nome da secretaria. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. Secretário, então, para a gente saber, o senhor já até falou com mais paixão, eu diria, né, sobre inovação na palavra. Mas o que essa palavra está significando no seu trabalho? Algo que eu quero destacar: ciência, tecnologia, inovação e educação profissional. Percebe que a inovação liga a ciência, a tecnologia e a educação profissional. E as 4 palavras tratam de pessoas. A inovação tem que ser para pessoas, a ciência é de pessoas, que são pesquisadores que desenvolvem ela, a tecnologia são as pessoas que utilizam, e a educação. O desafio agora é esse, é a gente juntar a inovação com a educação. Isso é um desafio constante, é algo que foi liderado na época por outros governantes, né, por outras pessoas que lideraram o Estado, e conduziram isso muito bem. E a gente agora tem um desafio de levar isso mais adiante, dialogando, construindo, mas se conectar a inovação com a educação é aquilo que eu falava lá do conhecimento, sabe? E a inovação nos territórios, que aquilo historicamente mudou. Você vê Israel, você vê hoje Barcelona, você vê hoje em vários locais do mundo, a Noruega, Suécia, é muita região que foi modificada pela educação e pela inovação. Acho que é muita coisa que a gente tem para fazer por aí pela frente. Não pode parar. Pois é, mas como que bota ela com essa prioridade? Tira ela desse campo meio distante, ou as pessoas achando que é puramente, né, mexer numa máquina, a inovação é tentativa e erro, mas ela agrega com isso conhecimento. Como é que é isso para que a população possa entender, ou quem está nos assistindo tenha mais domínio desse conceito? Veja só, a inovação é um tema muito aberto, é um tema que ele é amplo. Você tem várias formas de inovar, mas eu diria que definir a inovação é o primeiro erro, porque ela é algo que não tem definição, não existe. Então acho que é o primeiro conceito que a gente precisa quebrar. E o segundo, que a gente tratar a inovação hoje como Estado, como município, eu falava que tem que ser para pessoas, mas inovação não é computador. Olha isso, não é computador. A inovação é inovar em processos, inovar em produtos, startups, no seu dia a dia. Às vezes você precisa inovar na sua forma de tratar as suas 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Você olha para mim, por que fulano consegue? Opa, você precisa inovar na sua forma de olhar para o seu tempo. Então a inovação, ela é algo que a gente carrega para a vida da gente e aplica ela no dia a dia. Só que às vezes as pessoas não percebem. Na segurança pública, por exemplo, eu destacaria os totens de segurança. É uma inovação com tecnologia. E a segurança pública no Estado é algo que está cada vez mais sendo aprimorada. A gente vê câmeras com leitura e reconhecimento facial. É o futuro, né? Que a gente via aquilo na televisão. A reconhecer onde é que está o cara, onde é que está o carro, onde é que está a pessoa, né? Hoje já é realidade. Isso é uma inovação tecnológica, uma inovação disruptora e uma inovação que o Estado proporcionou para o cidadão capixaba. E aí quando você olha a inovação, olha como ela é ampla. A inovação na saúde, hoje você vê robô operando. A inovação na educação, telas mágicas, o EAD com interação. A inovação está em todo lugar. Ela está na mobilidade, ela está na ciência, na pesquisa. A questão da tentativa e erro, eu destacaria que a ciência ela é um processo de diversas camadas. Hoje a gente tem que dar graças a Deus que a ciência existe na nossa vida. Porque se você olhar, isso é até uma informação que muitas pessoas não entendem. Pô, mas você está falando de Deus e de ciência, né? Sim, eu tenho fé, a minha religião me permite acreditar num Deus, mas quando você olha para a ciência, graças a Deus que existe a ciência, porque você vê a polilaminina da professora Tatiana, que foi famosa, né? Mas olha o percurso que ela percorreu, 25 anos estudando para chegar na polilaminina. Foram 24 anos errando? Não, 24 anos construindo um produto, que agora ainda está em fase de adaptação para certificação e validação. O processo, ele não é rápido, e a gente tem que entender o tempo de maturação. Então,
A gente precisa identificar esses processos. Ela vai passar por esse produto de inovação, saiu a polilaminina e vai mudar quantas gerações na vida das pessoas para frente, sabe? Ela precisa acontecer. Tem que ter o tempo de maturação, a pesquisa, o conhecimento. Graças a Deus que existem pesquisadores igual a professora Tatiana. Graças a Deus existem as universidades, existem os institutos. Então esse tema da inovação é um tema muito dinâmico. E às vezes, pô, você é o cara da inovação. Deixa eu explicar, a inovação, ela tem que ter muitos caras. Ela não tem um cara, entende? A Celó inova dentro da produção dela. Hoje a gente percebe a necessidade de olhar cada vez mais para a diminuição do CO2 na atmosfera. Ótimo. O que está ajudando isso? A inovação. Os carros híbridos. Você entra num carro e você conversa com o carro, né? Então, é em diversas camadas, sabe? É muita coisa. E para a gente entender quais são as ferramentas que a Secretaria tem para que essa inovação, então, avance ainda mais, ou que mais pessoas tenham acesso aos instrumentos que podem trazer mais inovação para a vida do capixaba. Eu comecei na Secretaria como assessor, eu vim da Assembleia como assessor do então deputado Bruno Lamas, comecei aqui como assessor. Depois ele me colocou como subsecretário de Estado e me ofereceu oportunidade, uma pessoa incrível, eu fui, abracei. E nessa ocasião de subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu pude ficar um bom tempo aqui quanto assessor ouvindo. Capacidade de escuta, né? Hoje a gente entende que é para pessoas, é de pessoas. Mas isso não é clichê. É porque a cadeia da inovação, até chegar num produto inovador, ou numa ação, ou num processo inovador, ela passa pelo que a gente chama de talento. O que a gente precisa é buscar e fomentar o talento no Estado do Espírito Santo, em todas as regiões. Silvio Meira, com quem eu tenho uma relação, a gente conversa muito, faço contato direto, já veio no Estado várias vezes. Silvio, uma oportunidade, me deu uma aula de 3 horas, não estava sozinho, estava eu, então secretário Bruno Lamas e João, que é um amigo também meu aqui da SECT, está na procuradoria nossa. Ele deu uma aula de como que ele colocou o Porto Digital na época, porque ele que liderou. Tem líderes, né? E aí ele falando, olha, lá em 2000 eu olhei e falei, meu Deus... Isso era em 2023, eu ouvi a Silvio Meira falar de 2000. 2000 a gente não tinha celular. O cara colocou o Porto Digital de pé. 99% do Porto Digital era dinheiro público, 1% privado. Vamos vir para agora, na linha histórica? 1% é público, 99% é privado. Uma região de Recife, que é muito menor do que o centro de Vitória, emprega 25 mil pessoas. Uma região de Recife emprega 25 mil pessoas. E aí quando você olha para o processo da inovação, aí a gente tem que ter o quê? O talento. O talento que vai desenvolver o produto, o processo, a startup que vai conectar as pessoas. Onde está esse talento? Ninguém sabe. As grandes localidades que modificaram tiveram a capacidade de difundir o conhecimento, a difusão do conhecimento. Quando nós chegamos na SECT, a gente olha para o estado do Espírito Santo, tinha um estudo da Fundação CERT, muito importante, inclusive, para o norte do estado, que trazia assim, o estado tem que ter 1.000 startups até 2029, o estado tem que evoluir a inovação na Grande Vitória. Aí aquilo incomodou muito, então, o secretário Bruno na época, e Bruno olhou para a nossa equipe, olhou para mim, olhou para a gente e falou assim, isso não está certo. O Bruno Lamas olhou e a gente foi olhar para esse processo, e a gente entendeu que é o estado na Grande Vitória. Então o cara que está lá em montanha, ele não pode inovar. E aí a gente construiu alguns produtos que hoje enchem os olhos, né? Que é o InovaPop. É um produto que é a inovação e a popularização da ciência e tecnologia no estado. A inovação não pode ser elitizada, ela não tem dono. São frases que foram difundidas. E a gente levou, por exemplo, em montanha para falar de inovação no agro. Levou o quê? Levou os egressos do Qualificar, levou startup, levou o CREA, levou startup de drone, levamos os serviços do Estado, levamos as nossas incubadoras que nós temos hoje dentro dos nossos 4 CEEs. Nós institucionalizamos as nossas incubadoras. E aí, olha só, a gente chegava aqui e ouvia incubadora, aceleradora, startup, equity, aí eu falo spin-off, o que é isso? O que é isso? Então, assim, olha que loucura isso. Quando você fala para a população de casa, para quem acompanha, fala assim, mas o que é isso? Que xingamento? É a primeira coisa que está errado. Então tem o quê? Popularizar. O nome do programa que existe no estado, que é o maior de aceleração de startups, porque pega startups com maior
capacidade de crescimento, é o seeds. Olha o nome em inglês. Incomoda, mas já estava construído. O que é seeds? É semente. Seeds é semente. Pô, ok, colocamos de pé os sementes do Rio Doce. E fomos para a Bacia do Rio Doce acelerar 50 startups e negócios inovadores. É o primeiro da história do país no interior do estado. Não é do estado, não é do país. Um programa de aceleração de startup no interior do estado. A gente olhou para toda a região da Bacia do Rio Doce. Na ocasião, a Renova trouxe para nós 9 cidades. Isso foi se ampliando ao longo da discussão, criou-se a secretaria depois, mas nós já estávamos com o programa de pé, com recurso captado e rodando. E é interessante que, olha só, interior do estado. Em 6 meses de aceleração, foi investido 7 milhões de reais, 5 milhões em startups e os 2 milhões para construção, para aceleração e tal. Quando a gente olhou para o produto, 60% eram apenas ideias e 40% eram negócios no começo do programa. Quando passou-se 6 meses e nós graduamos eles, 95% eram produto, e 5% eram ainda ideias em finalização de produto, e pasme, eles comercializaram nos 6 meses 8 milhões de reais e captaram 2 milhões. 10. Em 6 meses. Esses produtos, isso já é número, isso já é dado consolidado. Então eu estou te trazendo assim, como que a gente não pode olhar só para a Grande Vitória? A gente teve em Colatina 10 ideias, em Linhares 10, a gente teve Serra, Serra já é uma cidade evoluída, né? Grande Vitória. Então, quando você olha para o processo de inovação, a capacidade de achar o talento é que é o desafio. E o talento, na nossa percepção e no nosso olhar carinhoso, ele está onde? Ele está lá na primeira infância? Está também. Ele está lá no Fundamental 2? Está também. Sabe por quê? Naquela ocasião lá não tem o não tem a limitação, não tem o fechamento de uma ideia, que você vai crescendo, o mundo vai te moldando. Então o talento ele não é moldado pelo mundo, ele pensa fora da caixa. Isso não é eu que estou dizendo, tá? Esses são padrões que a gente tem de regiões, daquilo que foi desenvolvido ao longo da história. A gente vê lá Instituto Caldeira, lá no Rio Grande do Sul também, que é bastante conhecido, famoso. O Pedro, que é o fundador também, que eu já tive com ele. Eu tive a capacidade eu tive a oportunidade de conhecer esses locais e de formar uma concepção e estruturar um conhecimento. Eu fiz uma especialização em gestão da inovação em Lisboa, na Nova SBE, e essa especialização foi muito voltada para a questão financeira da inovação, da gestão da inovação, mas eu precisava daquilo para complementar aquilo que a vida me moldou, sabe? E aí, olhando para esse processo, eu acho que a SECT e o governo do estado e todos os governos municipais precisavam entender que é um caminho sem volta. E são as pessoas, a fórmula é elas. Não tem outro caminho. A fórmula, são as pessoas, secretário, agregaria, né? Pelo pouco que eu conheço, né? E parece que a gente conhece, precisa conhecer cada vez mais quando ouve o senhor falar. Mas o pouco que eu conheci do Sementes, né, nesse programa do Rio Doce, além de tudo, é identificar um problema onde aquela população está, onde aquele inovador, aquela mente está e cresceu e sabe que ali existe uma dor, né? A dor da inovação que vai gerar, né, justamente, talvez o produto ou aquela ideia que vai transformar processos. E é isso, assim, quando isso é aplicado nessa realidade capixaba, que ganha, então, esse método e escala, né, que é também uma palavra que aparece bastante, quando isso escala, isso pode ser replicado em qualquer outra parte do mundo. É essa a cadeia também que precisa ser entendida, mas então também induzida? Sim, é porque existe um paradigma, né? Existe a inovação do produto. PicPay, todo mundo conhece. Wine, meu colega secretário de Desenvolvimento Econômico, um gênio, criou o Wine, Rogério Salume. Você olha para esse processo, existe o produto, que é o sonho de todo mundo às vezes, sabe? De criar algo. Hoje tem uma série que eu recomendo da Netflix, que é da forma como o Spotify foi criado. Hoje é fácil, né? Bacana. Você apertar o play, sim, o som da batida. Tá na Netflix. Esta série eu recomendo a todos assistirem porque ela representa muito do como é o processo inovador. Alguém construiu o Spotify, ele não existia. Não existia nada parecido com o Spotify. Foi o que precedeu hoje os streams de vídeo. Hoje a gente tem streaming de vídeo que precedeu. O Spotify foi quem criou. Então quando você olha para o produto,
é algo que tange muito ao financeiro, à rentabilidade, mas veja, você falou algo importante, aquilo que é uma inovação dentro da realidade daquela pessoa, daquela sociedade local, porque você está inserido em um determinado problema, e aí é o que fala na inovação, a dor. A gente tem que focar na dor. Qual dor a gente quer resolver? Porque se tem uma dor, é porque ainda não tem uma solução. Senão não seria dor, seria remédio, não seria nada, seria felicidade. Então se tem uma dor, tem que ter uma solução. Até qual dor a gente quer resolver, sabe? É tudo em torno disso. E hoje quando a gente vai passear por esses caminhos, e eu falo muito essa questão das pessoas, né? A capacidade da gente despertar esse talento. O Estado ele tem que ter o olhar na cadeia completa. Ele tem que ter o olhar na primeira infância, ele tem que ter o olhar lá na academia. E também no empreendedor. Porque hoje tem uma indústria muito latente, né? Eu estava falando da Arcelor, por exemplo. A Arcelor inova para dentro dela. A Unimed tem escritório de inovação, o Sicredi tem escritório de inovação, todas as grandes indústrias, as grandes empresas, as pequenas empresas têm escritório de inovação. Por que tem? Uma empresa que tem um software hoje, ela tem uma equipe inteira cuidando para inovar o produto dela. O que eu não tenho ainda no meu produto? Vamos pro mercado, vamos colocar aqui. Sabe? É natural. Então, existe um paradigma do produto, que é aquilo que vai trazer aquela rentabilidade e se tornar hoje uma empresa unicórnio, que a gente chama no ramo da inovação, unicórnio. É uma empresa que vale, aí eles chamam de valuation, é chique, mas é o valor dela, US$ 1 bilhão. Uma empresa que alcança esse valor, ela é um unicórnio. Hoje nós temos algum, em Curitiba tem mais de um, inclusive, tem a Madeira, que é um unicórnio, que hoje vale mais de 1 bi. Tem algumas no país hoje, que já transcenderam, né? O PicPay, ele é uma startup. Gostar de Nova York, né? Só aí já... Então, pra você entender hoje o processo, então tem muita coisa a ser desmistificada ali, porque se você inova num processo, você inova num produto, enfim, é isso que eu percebo na cadeia da inovação. Excelente. Tem um ponto, então, secretário, nessa situação, que quando que a gente pode trazer também a inovação como geradora de mercado de trabalho, né? Obviamente, quando a gente chega nesse ponto, né, das empresas se formarem através das ideias, né, a gente também tem esse desenvolvimento econômico, ou seja, para que a gente entenda, quem nos acompanha, que não é apenas ter uma ideia para eu pensar num enriquecimento individual, mas o avanço social também ele vai junto, ou ele vem até junto, né? Algo que mexe muito com o meu coração, literalmente, as pessoas entendem, e é um paradigma que precisa ser quebrado, é a inovação social. Quando a gente fala que o Estado tem que ter a capacidade das mãos e chegar em qualquer lugar, a gente fala em todos os lugares, nas comunidades, principalmente nas comunidades. É onde tem o maior público que busca isso o tempo todo. E eu posso destacar aqui um programa que nós criamos na SECT, que foi um sucesso. Esse programa, quando eu idealizei ele, chamei a equipe, a gente construiu em equipe, e a Fagulha nasceu, o Talento Capixaba. É um programa que a gente foi para 31 municípios em 38 escolas num projeto piloto. Nós colocamos laboratórios makers nessas escolas. Só que veja, é ensino fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo ou nono ano. Nós pegamos quatro jovens, às vezes era do sexto, às vezes do oitavo, dependia da cidade, da escola, quem escolhia a série eram os coordenadores das escolas. E ali, quando nós desenvolvemos nessas 38 escolas, nós colocamos lá impressora 3D, óculos de realidade virtual, drone, notebooks, filamentos e equipamos. Pô, beleza. E não faz nada. Aí eu vou te responder. O que precisa ser olhado é a cultura da inovação. A cultura da inovação, ela está muito além da tecnologia. Ela está muito além do computador. E é básico, tá? Eu recebi vídeos que me emocionam. Eu vou citar um aqui, por exemplo, que eu recebi que eu me emocionei na hora, porque a missão está sendo cumprida. Nós pegamos 4 alunos e colocamos eles com bolsa para eles serem líderes nesse processo. Nós fizemos um diálogo com a Receita Federal, que tem mercadorias apreendidas, e nos doou smartphones para doar para esses alunos, que são mais de 200, nos doou smartwatch para doar para esses alunos, e a gente conseguiu também colocar bolsa para eles, para que um laboratório nessa escola e esses 4 fossem mentorados pelo professor, que será mentorado pelas nossas incubadoras e acompanhado, para difundir a cultura da inovação. O que é a cultura da inovação? Como que eu inovo numa impressora 3D? O que eu faço ali?
Como que eu inovo num drone? Como que eu inovo no óculos de realidade virtual? Inovar como? Num negócio, num processo, a cultura da inovação é mais importante. Porque ali você desperta o talento. E aí quando a gente fez esse produto, esse Talento Capixaba, foi incrível, porque eu recebi um vídeo de 8 alunos durante o horário da educação física, indo aprender a usar o relógio para marcar os passos. Eles nunca tinham visto isso. Eu cheguei em escolas como São Paulinho do Aracê, que é no interior. Cheguei em escolas como lá em Montanha, no interior, que alunos que nunca tinham visto um smartphone e um smartwatch. Sabe quando esses alunos vão ter isso? É graças à intersetorialidade do Estado com a Receita Federal, a produtos aprendidos cumprindo função social e a nós difundindo a cultura da inovação. Sabe quando foi isso? Esse programa foi lançado em maio. É novo. Aí eu te pergunto assim, se você me perguntar qual o resultado esse programa, esse projeto vai dar, cara, eu não sei. Isso é o mais incrível. Porque não saber é o que desafia a gente. Porque eu tenho certeza de uma coisa. A gente está mudando a realidade local, mudando a vida das pessoas, introduzindo a inovação e a cultura da inovação. Com certeza vai dar coisa boa. O nível, a potência, a capacidade, a qualidade, o tamanho, eu não tenho como medir ainda. Mas a gente vai continuar chegando nesses cantos. Eu acho que esse é o desafio do Estado. Quando a gente fala de pessoas, é isso, é despertar a cultura da inovação. Ela é muito maior do que aquilo que a gente vai colocar numa caixinha. Pô, a inovação é isso. Tem às vezes um vereador da inovação, deputado da inovação, secretário da inovação. Não. A inovação, ela está em todas as camadas da sociedade. É isso que a gente precisa destacar. Ela não é o computador. Ela é a cultura que está por trás disso, entendeu? Teve uma época que foi o computador. Né? E agora, quando o senhor falou isso, me lembrou justamente, veio agora na minha memória, a primeira vez que eu vi um computador. A gente está conversando hoje, eu tenho celular e tal, isso aqui é mais que um computador lá de trás, né? Mas me fez lembrar geralmente, justamente isso. A primeira vez que eu vi um computador foi na escola. E graças à escola eu tive, né, acesso a esse momento de inovação, mas chegamos até esse momento hoje, corta para 2026, né? Onde tudo isso é muito mais natural. Essa cultura, então, cada vez mais arraigada desde cedo, e pelo visto o senhor tem contato com quem está sendo influenciado desde cedo por isso, transforma o olhar também de se empenhar, de fazer com que isso então seja ainda mais fortalecido, que não se perca com o passar do tempo também? Naturalmente, porque quando a gente olha para esse processo, eu falava do Talento Capixaba, porque é algo muito novo, recente. A cadeia da inovação ela passa por esse processo, né? É curioso, porque você fala do celular. Olha uma coisa que a gente definiu, a gente não chegou em escolas do Estado, a gente chegou em escolas do município. O Estado, ele tem vários programas de acesso a recursos e capacidade de investir nas escolas dele, mas também tem nas escolas do município. Mas você sabe o tempo que levaria para o Estado conseguir desenvolver esse tipo de política? Porque hoje a gente tem as escolas do futuro que estão voando, mas são do Estado. Quando a gente olha para o município, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo tenha acesso àquilo que seria setorizado. E quando você faz esse processo da conexão, imagina esse aluno chegando em casa e contando para a mãe dele que ele viu uma impressora imprimir algo, um produto. Mãe, isso aqui foi impresso. Isso aqui saiu do nada ali na minha frente. Você imagina um aluno de 12 anos que nunca tinha visto um relógio desse, que nunca ia ter um relógio desse. Você imagina isso? A gente está vendo isso. A gente está vendo esse processo acontecer. E são processos que a gente tem que entender que transcendem períodos eleitorais. São processos que têm que estar cada vez mais focados na mudar a vida das pessoas. Na realidade da inovação, que eu volto lá, são pessoas. São pessoas, cara. Enquanto o cidadão puder entender que ele faz parte de uma sociedade organizada ou não, a comunidade, eu falava lá, a gente constitui um projeto agora. Esse projeto ele é em parceria com a Tec Vitória, que foi quem incubou o PicPay. Incubou, gente. O que é incubou? Gente, olha só, que é incubar. Incubar é um ovo, né? Incubar é você pegar um produto que não está pronto, uma empresa que não está pronta, trazer para um ambiente especializado em direcionar aquele produto, aquela empresa e ensinar ela. Depois que você ensinou, ela vai voar. Isso é incubar, né? Que eles falam incubar na inovação. Você está vendo como é que é importante a popularização? Dos termos e conceitos. As pessoas entenderam o que é incubar. O que é incubar? O que é spin-off, pelo amor de Deus? Uma espinha, sabe? É um negócio doido. Aí quando você fala lá nesse produto, a gente vai atingir
Todas as comunidades de Vitória. Todas. Com líderes fomentando os jovens a criarem soluções inovadoras, com eventos lá na ponta nas comunidades. Olha como isso é rico. Você sabe quantas vezes essas pessoas foram ouvidas para desenvolver esse tipo de pensamento? Isso tem que se tornar rotina. E a gente não pode descansar enquanto não for. Sabe? A gente tem uma missão aqui. A missão é de Estado. Só que o Estado, as pessoas vivem aonde? Nas cidades. Não é Estado inteligente, é cidades inteligentes. Essa é a cultura. E as cidades são formadas por pessoas. É isso, as pessoas vivem lá nos bairros, nas casas, no estado e na cidade. Então acho que muito passa por esse processo da conexão lá, assim, da tecnologia, das escolas. É o que a gente buscou, inclusive. É um caminho sem volta. Em Vitória, então. Esse vai acontecer em Vitória, em todos os bairros de Vitória, Itararé, Bonfim, todos os bairros de Vitória. A gente vai ter líderes fomentando, até que Vitória que está coordenando, não é o governo do estado. Nós só construímos o projeto junto, nós fomentamos o projeto junto. Existe hoje um fundo de ciência, tecnologia e inovação, existe uma mobilização capixaba pela inovação que a gente chama de ecossistema. Ecossistema, olha que nome. É simplesmente tudo aquilo que compõe um determinado tema. O ecossistema de inovação tem empresas, academia, pessoas, no caso sociedade organizada e governo. Ó, tá tudo aqui interligado. Empresas, nós temos hoje a Federação das Indústrias, temos hoje a Federação do Comércio, a Federação do Transporte, aí nós temos a academia, UFES, IFES, o Cinep, o VV, FAESA, aí temos aqui a Sociedade Organizada, nós temos aqui a Action, que é uma entidade, temos aqui o Simpro, que tem, sabe, tudo é o IBEF, é sociedade organizada, é por pessoas. Aí nós temos aqui o governo, que é a SECT, a SEDES, o Instituto Jones, o ICEP, tudo faz parte desse comitê que é a Mobilização Capixaba pela Inovação. É um produto da Mobilização Capixaba, esse programa é o Decola Perifa, e vai ser desenvolvido, ele foi construído pela SECT junto com a Tec Vitória, para que alcance essas comunidades de Vitória. Vai ser incrível, vai ser um momento muito importante, onde a gente vai falar de inovação. E, percebe, é aberto. Não é inovação, é isso, é isso. Excelente. Bem, vou aproveitar então que o secretário falou, né, que é no município que tudo acontece, vou pedir para a gente se direcionar ali para o mapa do Espírito Santo que o senhor Bora. Né, aqui, próximo. Bora. Nós temos um vasto número de municípios, diferentes regiões, cada um com uma vocação muito similar, né, se a gente olhar a organização dos municípios nessas regiões. Mas primeiro, por município, se o senhor pode indicar algum que vá liderar processo de inovação assim com essa cadeia mais consolidada, juntamente também, obviamente, com a iniciativa privada, onde ela está, né, trazendo isso para a sua população. No olhar do mapa, quem você indicaria primeiro como município, eu também vou chegar na região, mas se a gente pudesse, então, trazer para o senhor aqui essa missão de apontar isso no mapa aqui para o nosso programa. Olha, se a gente for falar de evolução na área da inovação, eu vou falar mas vou falar como é a concepção disso. A gente percebe hoje uma difusão muito forte em Colatina, Linhares, essa região do norte. A gente percebe muito forte também em Cachoeiro de Itapemirim, a gente percebe aqui em Alegre, a gente percebe muitas áreas despontando. E eu vou fugir da Grande Vitória. Tá. Porque eu acho que a Grande Vitória ela tem uma potencialidade natural. Se eu fosse falar de um município que vai se destacar hoje no estado, em todas as áreas, que eu percebo que vai ter um protagonismo, eu colocaria Cariacica. Eu estou vendo Cariacica, ele ultrapassou Vitória no PIB e tal. Mas falar de inovação, eu colocaria Linhares. Eu acho que Linhares tem uma capacidade hoje de absorver esses produtos, esses programas. E eu vou além, tá? Hoje o estado do Espírito Santo não dispõe de uma fibra submarina. Nós não temos. Hoje nós temos na Bahia, nós temos no Rio, nós temos em São Paulo, nós temos em Santa Catarina, nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos lá em Paraná, mas não tem no Espírito Santo. Aí você vai falar, o que isso importa? Vou te explicar. Toda a banda larga que chega no estado, ela vem daqui ou dali. Por vias terrestres ou aéreas. Isso tem uma limitação de banda, porque ela passa aqui, daqui vai para lá, ela vem aqui. Significa que a gente pode, falando em matemática, navegar 10 gigabits por segundo no estado do Espírito Santo, no máximo. 10 gigabits por segundo. O estado não tem uma fibra submarina. Nós estamos junto com o Banco Mundial, o banco está pagando o estudo do melhor local para nós demandamos ele, para instalar uma fibra submarina. Para quê? Para que a gente tenha uma construção de um polo tecnológico. Lá no Nordeste está indo a Google, a Amazon instalar data center. Data center. Por que aqui não? Porque nós não temos fibra submarina.
Você sabe de uma curiosidade? Nós iremos navegar 1 terabit por segundo se a gente tiver uma fibra submarina. Então as redes vão ser mais fluidas e vai permitir a capacidade de instalação. Aqui é uma ponta que está muito próxima de uma fibra submarina. Então a gente tem observado muito essa capacidade de Linhares de crescer, e lá já tem uma estrutura de inovação, o município, lá já tem hub, já tem empresa, já tem... Então assim, eu olharia para Linhares como um local que está fomentando muito e vai ter um despontamento na frente ali. Mas se eu fosse falar também, você já vai tocar na região? Vou. Eu já vou falar, então você toca aí primeiro. Vamos lá, porque se a gente tem, né, Linhares, vamos pensar aqui assim, né, na parte norte, noroeste, porque a influência de Linhares não é somente dentro dos seus limites, né? Acaba influenciando toda uma região, obviamente no eixo aqui da 101, sim, avança até São Mateus, né? Isso aí. Mas, e região? O que você indicaria como uma região? Eu sou de Iguaçuí, mas não por isso. Eu falava com muitas pessoas que quando a gente olha para a transição tributária que o Estado está passando e o país está passando, o Espírito Santo vai passar por um desafio, porque o consumo vai ditar a arrecadação de imposto. Nós somos notoriamente um Estado pequeno. Então nós vamos ter que olhar para a economia criativa, nós vamos ter que olhar para o turismo, nós vamos ter que olhar para a cadeia de shows, eventos, feiras, nós vamos ter que trazer o público de fora para cá. 4 milhões de habitantes aproximadamente. Nós precisamos de ter 10 milhões flutuantes, há quem diga 12. É um número que não é exato ainda, flutuante no estado, ou seja, mais 7, 6, 8 milhões. Como é que você concebe isso no que existe hoje? Então eu olharia para aquilo que é a maior potencialidade de crescimento hoje em diversas áreas, que é o Caparaó. Não é à toa, tá? O Caparaó hoje que a gente fala aqui de Ibatiba, Aguaçuí, Alegre, aqui, essa região é uma região muito rica em toda a cadeia de turismo, diversidade cultural, diversidade natural, cachoeiras, esporte radical, e é uma região que está literalmente, ela não está nem perto de alcançar o início da saturação de espaço. Como é diferente hoje de Pedra Azul, que é um espaço lindo, uma área que eu sou encantado, Santa Teresa, essas áreas estão povoadas, igualmente sucesso já veio, agora aqui está começando. Então eu destacaria aqui com maior capacidade de atrair essa população, sabe? De atrair esse momento que o Estado vai passar, de olhar para a transição tributária, de olhar para o turismo, de olhar para o esporte, de olhar para o lazer, e eu só acho... Aí eu vou deixar um desafio, que os gestores não estão olhando para isso. Eu acho que eles precisam olhar para isso. Não todos. Eu destaco aqui alguns que estão olhando, e olhando muito. A gente tem um programa chamado Gênesis, que está no estado inteiro. Primeiro que ele só tinha em Colatina. Então nós aqui na SECT, junto com a mobilização, pilotamos ele para o estado inteiro. Alegre pilota o Gênesis. Aqui no Caparaó teve aproximadamente 250 propostas de ideias inovadoras. 177 foram de Alegre. Então a gente destaca aqui um protagonismo, sabe? E os gestores precisam olhar para isso. O processo inovador ele tem que ser algo que tem que ser realidade. O gestor não tem como olhar para uma estrada com buraco e ficar a vida toda tapando o buraco. Ele tem que olhar assim, como eu vou parar de ter buraco? O que eu vou fazer para isso? Então esse é um processo que é inovador. O gestor precisa fazer isso. Então eu destacaria essas regiões aqui no estado, que são as regiões... no meu ponto de vista, que vão dar esse salto aí ao longo do tempo, é isso. Mas é isso, é o seu olhar mesmo, secretário, que a gente traz, né, como conteúdo para ter esse refinamento também de conceito em relação a, por exemplo, nessa demanda, né, de uma conexão de internet que talvez nem estivesse no nosso radar tão presente, sim, mas faz a influência de tudo o que pode ainda acontecer. E lembrando também da qualidade de vida do Caparaó, que, né, não dá nem para negociar algo diferente do excelente, né? É isso que faz todo esse conjunto ser ainda melhor. Eu tenho uma curiosidade. Quando eu falo essa questão dos municípios olhar, dos gestores olhar, é simples. É uma conta rápida. Sabe quantas cidades tem secretário de inovação? Nem imagino. Nós temos 78 municípios. O último número que eu tinha era 11. 11? Tem alguma coisa errada, não tem? Muito pouco. Alegre tem. Entendeu? Então a gente começa a entender que tudo passa pela importância que a cadeia da inovação, da ciência e da pesquisa vai exercer sobre a gestão, sabe? Então, a gente tem que ter esse processo, essa sensibilidade. Olha que incrível, só 11, é o último número que eu tenho, 11. O resto é secretário de desenvolvimento econômico, que olha para a inovação, leva alguma coisa aqui, outra ali, e o prefeito às vezes deixa de lado. O que é isso? Inovação, o que é isso? Está falando de quê? Isso não ganha eleição, não.
Ganha eleição é estátua, é asfalto, é show, você começa a entender o processo. Não é só isso, né? Você tem que mudar a vida das pessoas, amigo. Tudo está nesse processo. É um processo que acho que se revela ainda mais potente com as suas palavras aqui no nosso programa em destaque, viu, secretário? Que é muito relevante e não é também apenas algo que o Alegre ou Linhares, né, vão prender em si, né, em limites territoriais tudo isso. É uma influência de região, acho que é bom frisar isso, porque pode influenciar tanto de Pancas ou municípios como Irupi, enfim, Sim. que não estão entre essas grandezas que a gente está acostumado a tratar, mas que a população que reside ali pode sim ter, né, acesso ou ser influenciada ou mesmo criar inovação para ser aplicada nas suas regiões ou em outras, como a gente já aprendeu aqui. Os Sementes, eu só vou dar um spoiler. O Sementes 1, que é o Programa de Aceleração no Interior de Startup, ele foi na Bacia do Rio Doce. Sim. Mas a gente acabou de lançar o 2. O 2 é no sul. No sul. Sul do estado. Excelente. Vai pegar o Caparaó, Cachoeira, região litorânea. Marataízes, Piúma e Kennedy vai descer. A gente vai pegar um pouco do Parque Log e vai pegar o Caparaó. Não é à toa. Nós já fizemos essa construção, já captamos o recurso na mobilização capixaba e já estamos em vias de fato de lançar esse produto tão breve aí. Que bom. Para poder mexer aqui com o ecossistema igual a gente mexeu ali, é isso. Exatamente, porque vem Porto Central, vem Rochas, vem o turismo, café, enfim, tudo. A gente nem falou de Aracruz, que Aracruz sozinho já é outro case de industrialização rápida. Clichê. Exatamente. É isso, já por tá esse voando. conteúdo aqui, quando é traduzido por quem entende, é muito melhor. Secretário, a gente está chegando já na parte final, né, da nossa entrevista, mas vendo um ambiente aqui, um dos ambientes da secretaria, né? Inclusive, já adorei quando a gente chegou aqui o recado que a equipe deixou na parede, a inovação capixaba começa aqui, bora focar. Então, mais capixaba que isso. Esse é um clichê que eu costumo falar nos vídeos. Sério? Aí, bora focar, bom, a galera então. Aqui. E realmente nasce aqui, muita coisa. Praticamente tudo da secretaria. Tem um ponto, secretário, acho que é importante saber das suas palavras, que o senhor falou também, né, obviamente, da sua própria trajetória. Queria saber o que mudou indo para justamente o posto de secretário, né, a liderança máxima da instituição, o peso da caneta, o peso da decisão que se tem quando o senhor chegou nesse ponto, e a gente entendeu de toda a sua trajetória, do seu conhecimento, mas nesse momento, até de carreira mesmo, o que o senhor analisa? Eu acho que foi uma construção natural, mas que tudo fez parte de um processo, né? Acho que nada nasce, eu falei isso no começo, acho que nada assim brota do nada, né? Então a gente foi plantando com muito trabalho, muito diálogo, muita construção, muito entendimento, direcionamento de equipe, e assim, acima de tudo, a gente construiu uma liderança, porque ninguém faz nada sozinho. Eu me tornei secretário porque a SECT entregou o maior processo de inovação do Estado num ciclo de 3 anos, eu nem vou falar 4 porque a gente está no meio de um ano. Então acho que esse processo, esse produto trouxe essa capacidade da gente construir algo a mais na educação profissional, mas é algo construído em equipe, em várias mãos. Acho que aqui a gente está um pouco da equipe aí que fez parte desse processo ao longo do tempo, construindo os programas de aceleração de startup, as políticas de Estado, InovaPop, que nasceu aqui em 2023 e é isso, várias mãos. Não tem uma fórmula mágica, é isso. E para a gente ter agora, então, justamente essas últimas palavras, o Espírito Santo é um estado pequeno, mas está ganhando de lavada, né? Como diria, assim, numa linguagem mais simples, né? Em relação a essas iniciativas da inovação. O estado pequeno, mas com uma população cada vez mais capacitada, graças a todas essas iniciativas. Estamos bem posicionados para a nova economia? Acho que se eu falar que é o Brasil que deu certo, já está pacificado, né? É o Brasil que deu certo aqui no estado do Espírito Santo, não é só muqueca, apesar de que a única muqueca é aqui, exato. Pronto, não tem discussão, mas se a gente for analisar o conhecimento, eu volto naquela frase, né? O conhecimento é algo que conecta a inovação e não existe realidade de região nenhuma no mundo que mudou se não foi através do conhecimento e da inovação. A educação transforma, a educação é que faz com que a gente diminua a desigualdade social, que todos tenham a igualdade e, ao mesmo tempo, a gente tem um processo hoje de construção de região. O Estado do Espírito Santo está assim, porque está olhando para as pessoas. Eu digo assim, olhando para as pessoas na inovação, olhando para as pessoas durante o processo todo. Da startup, do projeto do Talento Capixaba, que nasce com o despertar do talento nas escolas, do fomento às ideias inovadoras, do fomento às startups inovadoras e dos negócios conectando a internacionalização. Nós temos uma fundação de apoio à pesquisa que está ali presente. A casa do pesquisador no Brasil não é São Paulo, não. É aqui.
É aqui que o pesquisador vem, é mais pesquisador vindo do que indo. Então a gente tem uma estrutura que está compondo todo o Estado, e eu acho que se tem algo que está indo por um caminho só em todas as secretarias é a inovação, é a ciência, é a pesquisa e a educação profissional. Acho que é isso. O Estado do Espírito Santo, sim, é um Estado inovador, em todas as áreas. Em todas as áreas, isso é uma transversal. Que bom. Secretário Jales Cardoso, muito obrigado. Obrigado. Parabéns por tudo que você apresentou e a gente agradece a sua presença no nosso Destaque. Obrigado aí. Valeu. E aguarde o nosso próximo episódio, inclusive, para saber consequências de toda essa inovação que o governo do Estado do Espírito Santo e, obviamente, né, a Secretaria vem aplicando e nos explicando ainda mais profundamente. Até a próxima!